Certa vez, foi contada a história de uma aldeia localizada em uma região remota, nas profundezas das selvas africanas, onde não chovia há décadas. Um dia, um renomado evangelista, conhecido por operar poderosamente no poder de Deus, visitou a aldeia para realizar um evento de 3 dias. Durante esse período, ele pregou e orou pelos moradores. Muitas almas foram salvas e inúmeros enfermos receberam cura. Quando estava prestes a encerrar suas cruzadas, os aldeões compartilharam com ele sua grande aflição e suplicaram que orasse para que Deus restaurasse a chuva na região. Movido por compaixão, o pregador atendeu ao pedido deles e fez uma oração a Deus. Ao finalizar, anunciou que o Senhor havia dito que uma forte chuva cairia no início da manhã seguinte. Ele os instruiu a se reunirem no palácio do rei antes do amanhecer, em fé e expectativa pelo milagre. No dia seguinte, ainda antes do nascer do sol, os moradores saíram de suas casas e seguiram rumo ao palácio do rei. Enquanto a multidão se reunia, um pequeno garoto foi notado tentando atravessar a densa aglomeração. Ele segurava firmemente um velho guarda-chuva, cuja alça já estava desgastada pelo tempo. Enquanto caminhava entre as pessoas, seu gesto revelava algo profundo, uma verdadeira fé na promessa que havia sido feita. Um a um, os olhares dos aldeões mais velhos recaíram sobre o menino. Diferente deles, que estavam de mãos vazias, ele havia chegado preparado. Naquele momento, a mensagem se tornou clara para todos. Aquele jovem simples e inocente demonstrava verdadeira fé. Ele acreditou nas palavras do pregador, quando este disse que Deus enviaria chuva naquela manhã, enquanto os demais apenas compareceram por conveniência. E de fato, assim que a reunião chegou ao fim, as nuvens começaram a se formar, tornando-se cada vez mais densas. Pouco depois, a tão esperada chuva caiu. Os moradores se alegraram, mas todos ficaram completamente encharcados, com exceção do menino, que estava protegido pelo guarda-chuva que trouxe. Sua fé o destacou entre todos. Neste vídeo, quero falar com você sobre a sabedoria da fé, tomando como exemplo a história desse jovem. A fé está no cerne do cristianismo. É a base do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradá-lo. Mas afinal, o que realmente significa ter fé? Como podemos ter certeza de que estamos vivendo pela fé e não apenas guiados pela nossa visão natural? Vamos explorar essas questões agora. A Bíblia nos dá uma das definições mais claras e diretas sobre a fé em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso resume perfeitamente o que é a fé. Acreditar nas promessas de Deus, mesmo sem vê-las ainda manifestadas. Fé é caminhar sobre as águas porque Jesus disse, venha. É ter coragem de oferecer aos convidados água retirada de potes de lavar, confiando que Jesus a transformará em vinho. É agir, mesmo com medo, simplesmente porque Deus disse. Ter fé significa crer além das circunstâncias e das evidências visíveis, confiando que Deus cumprirá tudo o que prometeu. A Bíblia está repleta de relatos sobre pessoas que confiaram em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis e aparentemente contraditórias. Um exemplo marcante é o de Abraão, que creu na promessa de Deus de que teria um filho, mesmo quando sua esposa, Sara, já havia passado da idade de conceber. Em Romanos, capítulo 4, versículo 20, a Escritura nos diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, sua fé se fortaleceu ainda mais, trazendo glória ao Senhor. Ele simplesmente confiou que Deus cumpriria o que havia prometido e, no tempo certo, viu a recompensa de sua fé, o nascimento de seu filho. É verdade que, em certos momentos, sua mente pode ter tentado convencê-lo do contrário.
Ele certamente enfrentou dúvidas e, durante o tempo de espera, chegou a ter um filho com uma serva. No entanto, a promessa de Deus de que Sara, apesar da idade avançada, lhe daria um filho, permaneceu inabalável. E no tempo determinado, Deus cumpriu sua palavra, enchendo a vida de Abraão e Sara de alegria com o nascimento de Isaque. Assim como Abraão, podemos confiar em Deus, independentemente do que nossas circunstâncias externas nos digam. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia nos ensina que devemos andar pela fé e não pelo que vemos. Ou seja, nossa vida não deve ser guiada apenas pelo que percebemos ao nosso redor, mas sim pelo que Deus declarou. Por quê? Porque tudo o que vemos é passageiro, mas aquilo que ainda não enxergamos, as promessas de Deus são eternas. Podemos confiar nele e em seu propósito para nossas vidas, pois Deus é fiel e nunca falha. A vida não foi projetada para ser vivida apenas com base na visão natural. Nossos 5 sentidos nos fornecem informações, mas são limitados. É por isso que devemos confiar na palavra de Deus como nosso 6º sentido, que nos permite enxergar além do que é visível. Mas como podemos ativar esse 6º sentido, a fé? Há 2 formas principais. Primeiro, caminhar na palavra. A palavra de Deus e Deus são inseparáveis. Crer no que ele diz é o mesmo que confiar nele. Não há distinção entre Deus e sua palavra, pois ele se identifica com aquilo que diz. Em Salmo 138, versículo 2, o salmista declara que Deus exaltou sua palavra acima de seu próprio nome. Isso nos mostra o quanto o Senhor leva a sério tudo o que diz. Da mesma forma, em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Deus afirma que vela por sua palavra para cumpri-la. Isso significa que quando você coloca sua fé em algo que Deus disse a seu respeito, você está confiando na integridade dele. Na verdade, sua fé coloca em evidência se Deus é verdadeiro ou não. Mas aqui está a certeza: Deus não é mentiroso. Como diz Romanos, capítulo 3, versículo 4, mesmo que todos os outros falhem ou sejam inconstantes, Deus permanece verdadeiro. Eu amo esse versículo porque ele fala diretamente ao meu coração. Tudo o que Deus promete, ele cumpre no tempo certo. É por isso que não há motivo para se desesperar quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas divinas. Eu amo esse versículo porque ele fala diretamente ao meu coração. Tudo o que Deus promete, ele cumpre no tempo certo. É por isso que não há motivo para se desesperar quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas divinas. Deus promete que aqueles que permanecem em sua presença estão seguros sob sua proteção. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 26, ele diz: completarei os dias da sua vida. Não há razão para temer. Apenas creia. Mesmo quando tudo ao seu redor sugere o contrário, confie no que Deus disse e você verá seu poder se manifestar em sua vida. A segunda maneira de viver pela fé é aprender a andar no Espírito. Mas o que isso significa? Muitas vezes, as pessoas pensam que andar no Espírito se trata de experiências sobrenaturais dramáticas, mas não é isso. Andar no Espírito significa aprender a perceber e seguir aqueles sussurros suaves que Deus nos dá de tempos em tempos. Muitas vezes, esperamos que Deus fale conosco de maneira espetacular, como no vento forte, no fogo ou em grandes manifestações, assim como Elias esperava. No entanto, Deus ainda se revela na voz mansa e delicada. Assim como o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus no Jordão, ele ainda age com suavidade e graça nos dias de hoje. Se aprendermos a confiar e a obedecer aquelas direções sutis que sentimos no coração,
ficaremos surpresos com o quanto testemunharemos do agir de Deus em nossa vida. Essa é a essência de confiar no Senhor, ouvir sua voz e seguir sua orientação. Há momentos em que sentimos um impulso para tentar algo novo, algo maior do que já fizemos antes. No entanto, por medo, hesitamos e acabamos perdendo a oportunidade de ver um milagre acontecer. Outras vezes, Deus nos direciona a falar do Evangelho para alguém, mas ignoramos essa oportunidade. Sempre que sentir dentro de você um chamado para agir e souber que é o Espírito Santo guiando seus passos, não hesite. Não precisa fazer sentido para você, nem parecer conveniente no momento. Simplesmente avance em fé. Dentro dessa instrução, há uma semente do seu próximo nível. Cada direção que vem do Espírito de Deus é uma oportunidade para Ele derramar bênçãos sobre você. Tudo o que você precisa fazer é ter fé para obedecer. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17, que o Evangelho nos revela como Deus nos torna justos diante dele, e isso acontece exclusivamente pela fé, do começo ao fim. Essa verdade é fundamental para a nossa caminhada cristã. Tudo o que fazemos em nosso relacionamento com Deus exige fé. A fé agrada a Deus, demonstra nosso amor por Ele e revela nossa confiança em sua fidelidade. Por isso, tome hoje a decisão de confiar em Deus acima de qualquer coisa que pareça contradizer a sua vontade. Firme-se na fé e recuse-se a recuar. Mantenha-se posicionado e no tempo certo você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Vamos orar. Pai amado e poderoso, hoje me coloco diante de Ti em total rendição, reconhecendo que Tu és Deus fiel, que nunca falha e que cumpre cada promessa no tempo perfeito. Sei que minha vida está em Tuas mãos e por isso escolho andar pela fé e não pelo que vejo. Senhor, quantas vezes o medo tentou me paralisar, quantas vezes as circunstâncias quiseram me convencer de que Tu não estás agindo. Mas hoje eu rejeito toda dúvida e declaro que minha confiança está firmada em Ti. Mesmo quando não vejo, Tu estás trabalhando. Mesmo quando não entendo, Tu estás no controle. Pai, fortalece-me para que eu não hesite diante dos desafios. Sei que cada passo de obediência à Tua voz carrega em si a semente de um milagre. Dá-me ousadia para agir conforme Tua direção, mesmo quando parecer ilógico ou difícil. Que eu jamais ignore os impulsos do Teu Espírito, mas tenha coragem de dar passos de fé, sabendo que Tu és meu sustento e minha segurança. Espírito Santo, ensina-me a confiar plenamente em Deus. Que eu não me deixe guiar pelo que meus olhos veem, mas sim pelo que a Tua palavra declara. Que eu não seja dominado pela ansiedade, mas viva na certeza de que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, fortalece minha fé, que eu tenha o coração de Abraão, que acreditou na Tua promessa mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Que eu tenha a ousadia de Pedro, que caminhou sobre as águas confiando na Tua voz. Que eu tenha a fé do pequeno menino da história, que esperou a chuva mesmo antes de ver uma única nuvem no céu. Eu escolho confiar, eu escolho obedecer, eu escolho viver pela fé, pois sei que aquele que confia em Ti jamais será envergonhado. Eu creio, Senhor, e declaro que verei a Tua glória se manifestando em minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo. Vamos crescer juntos com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.